Bom dia. Bom dia, meu amigo Josué. Bom dia, colegas. Bom dia. Bom dia, Reinaldo. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Marcão tá animado hoje. Bom dia, Marcão. Salve, Corinthians. Salve, salve, Reinaldo. É nóis. Essas horas. Nossa, gente, até que enfim vocês se manifestaram, né? Meu Essas coisas Deus. estavam chatas, ninguém falava nada. Estou reclamando que vocês estão falando do Corinthians, hein, gente? Marcão? Escutou, Marcão? Deixa eu sair. Ô, Marisa. Você está escutando aqui o povo reclamar? Tô ouvindo. Reinaldo, solta o hino aí. Nós dois somos dois sofredores, hein? Opa, e sempre, né, ali? Ó, a Mara está reclamando, disse que não vai mais aí, hein? Olha lá. A Mara falou que cortou amizades. Ô, louco, Mara. Não sei, Andréia. Você não tem, né? Não tem. Pensei qual foi o perfil que eu entrei. Bom dia, queridos PCs. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar início a mais uma reunião de trabalho. Reinaldo, por favor. Hoje, nós teremos o
uma leitura de sensibilização com a PCNP Viviane. Após, teremos a primeira formação de Proatec com o PCNP Reinaldo. A Karina vem em seguida falar sobre a Lei Maria da Penha nas escolas. O Kelsey e o Arione vem falar com vocês sobre conselho de classe série, né? A PCNP Esther vai passar algumas informações para vocês do boletim Coped número 11, assim como falar das próximas ATPCs da DERITU, semana B, ok? Então, depois a gente abre para perguntas, né? E não se esqueçam de assinar a lista e fazer o estacionamento. Olha. Pensei que era a Coca. A droga que ela faz. Eu sou aquela amiga chata que não deixa ela beber refrigerante. Eu amo Coca-Cola. Gente, Tem alguém com o microfone aberto, por favor. Vamos lembrar de todo mundo fechar o microfone, só abrir quando levantar a mãozinha, a gente passar a palavra, por gentileza. Tá bom? Então, vamos lá. Viviane, eu passo a palavra para você. Bom dia a todos. Vamos lá, vamos começar com a nossa leitura diária. Ver vendo, de Otto Lara Rezende. De tanto ver, a gente banaliza o olhar. Ver não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa retina é como vazio. Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe pergunta o que você vê pelo caminho, você não sabe. De tanto ver, você banaliza o olhar. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o porteiro. Dava-lhe bom dia, às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia, o porteiro faleceu. Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca conseguiu vê-lo. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia, em seu lugar, tivesse uma girafa cumprindo o rito, pode ser também que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e baixa a vontade. Mas há sempre o que ver. Gente, coisa, bichos. E vemos? Não, não vemos. Uma criança vê aquilo que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que de tão visto ninguém vê. O pai que raramente vê o próprio filho, o marido que nunca viu a própria mulher. Os nossos olhos se gastam no dia a dia, opacos. E por aí se instala no coração o monstro da indiferença. Então, gostaria de deixar com vocês essa reflexão para o dia de hoje, com essa mensagem de perceber, de valorizar, da gente estar atento ao que está ao nosso redor. Então, tenhamos todos um ótimo dia e uma excelente formação. Passo a palavra. Bom dia a todos. Reinaldo, PCNP de Tecnologia. O Núcleo Pedagógico gostaria de estar convidando, estendendo o convite aí a todos os coordenadores para participar da primeira formação dos Proatecs 2022. Então, essa formação será agora, logo após a nossa reunião, IPC, às 10h30, vai contar aí com a presença do supervisor Claudemir, do diretor do NIT, o Adilson, o Alisson, e nós aí faremos a primeira formação dos Proatecs 2022. Teremos a participação aí dos gestores, vice-diretores, os Proatecs e os professores de tecnologia das escolas. Então, contamos aí com a presença de todos. Um abraço, pessoal. Passo a palavra. Bom dia a todos. Sou a Karina, estou como PCNP de História e sou uma das responsáveis aí pela pasta, denominada Educação para a Diversidade Sexual e Gênero. E o intuito, da minha fala hoje é falar sobre a Lei Maria da Penha nas escolas. Pode passar, por favor? Então, a gente vai relembrar que no final de 2021,
a secretaria, né, a Coped, ela passou por algumas modificações nas denominações das pastas que fazem parte. Então, o DEMOD, que é o Departamento de Modalidades Educacionais e Atendimento Especializado, ele é dividido em 3 partes: o SINC, o SEJA e o CAP. Então, o SINC, ele é o Centro de Inclusão Educacional, do qual a Educação para a Diversidade Sexual e Gênero faz parte. Próximo, por favor. Essa semana, então, foi enviado nos e-mails administrativos das escolas aí a importância, novamente, de vocês terem acesso a esse e-mail ou, de alguma forma, que os gestores passem para vocês essas informações, tá? Foi enviado, então, esse documento para a escola essa semana, denominado Educação, Diversidade Sexual e Gênero, Lei Maria da Penha nas escolas. Próximo. Esse documento, ele vai aí estar sintetizando algumas legislações importantes para o trabalho, né, na luta pela equidade de gênero e na lei de proteção e defesa da mulher. Então, a primeira lei que é apresentada no documento é a Lei 17.431, de 14 de outubro de 2021, aprovada pela LESP, né, que vai falar aí, ela consolida a legislação paulista relativa à proteção e defesa da mulher. Essa lei é uma lei bem ampla, é uma lei bem grande, com várias seções, né, e diversos artigos. Nós teremos uma live para estar falando um pouco mais aprofundado sobre isso, ainda nesse mês de abril, mas aqui vou passar de uma forma mais sucinta, tá? Próximo. Então, uma das premissas aí, né, uma das seções da Lei Maria da Penha, ela vai institular, né, vai deixar institucionalizado a campanha estadual Maria da Penha. E essa campanha, ela vai se dar, né, em diversos setores, inclusive nas escolas públicas estaduais. Então, agora é obrigatório trabalhar este conteúdo na sala de aula. Antes, os professores já acabavam trabalhando, né, de forma interdisciplinar, mas agora está respaldado por lei, né, e tem todo um aparato aí do que deve ser trabalhado em sala de aula. Então, qual que são os principais objetivos de trabalhar a Lei Maria da Penha nas escolas, né? Contribuir para o conhecimento da comunidade escolar acerca da lei federal 11.340, de 7 de agosto, que é a Lei Maria da Penha, né, de 2006. Impulsionar as reflexões sobre o combate à violência contra a mulher, conscientizar adolescentes, jovens e adultos, estudantes e professores que compõem a comunidade escolar sobre a importância do respeito aos direitos humanos e sobre a lei do feminicídio, prevenindo e evitando as práticas de violência contra a mulher. Esclarecer sobre a necessidade da efetivação de registro de denúncias dos casos de violência contra a mulher nos órgãos competentes, quer que ela ocorra. Então, a lei, ela é para conscientizar, é para as pessoas entenderem os tipos diferentes de abusos que possam existir, que ele não é somente físico, né? Ele também pode ser psicológico, ele pode ser financeiro. Então, as nossas crianças, as nossas jovens e até mesmo as nossas professoras, muitas vezes, com medo de serem julgadas, né, acabam não falando sobre a violência. Então, a lei, ela vem para tentar mudar esse quadro. Próximo. O artigo 70, né, que essa campanha poderá ser desenvolvida juntamente às comemorações em menção ao Dia da Mulher, que é 8 de março. Já passamos essa data, então, obviamente, a gente não vai conseguir estar fazendo todo um trabalho com relação a isso no mês de março, que já acabou, né? Mas fica o conhecimento para o próximo ano. Poderá acontecer, não que seja obrigatório, tá? Próximo. Então, tem uma seção que fala da inclusão no currículo do ensino fundamental e médio de crítica da violência doméstica. Então, agora é conteúdo obrigatório. Em qual segmento? Ensino fundamental e médio, tá? Então, tem que criticar a violência doméstica e da discriminação de gênero. Então, isso agora está respaldado por lei. Se antes alguns assuntos, algum professor, ou coordenador, ou vice-diretor, tinha medo de abordar isso, ou de permitir que isso fosse abordado em sala de aula,
agora o respaldo legal, para que isso seja trabalhado de forma ampla em todos os segmentos. Próximo. Então, esse aqui é um recorte que eu fiz do próprio documento que chegou até vocês, né? Então, essa lei, é necessário trabalhar essa lei para contribuir com o conhecimento da comunidade escolar acerca da Lei Maria da Penha. Impulsionar reflexões sobre o combate à violência contra a mulher, conscientizar a comunidade escolar da importância do respeito aos direitos humanos e da lei do feminicídio, prevenindo e evitando práticas de violência contra a mulher. Próximo. Então, também é institucionalizado agora algumas datas a serem comemoradas. Então, obviamente, respeitando aí cada realidade escolar, essas datas, se possível, com a ajuda do Conviva, com a ajuda do Grêmio, que isso seja trabalhado, né? Na sala de aula ou em projetos, que é a Semana da Mulher, que fica de 2 a 8 de março, como já disse, já foi, mas a grande maioria das escolas trabalharam isso, porque foi um pedido da diretoria de ensino. Semana de estudo sobre os direitos da mulher, que vai ser agora em abril, né? Inclusive, os próprios municípios terão que se adequar a isso, também vão ter que fazer. Semana da Saúde da Mulher, que fica de 8 a 15 de março, que também já foi, né? Como é uma lei relativamente nova, a gente nem viu tanto o movimento dos municípios com relação a isso, mas a tendência é que a partir dos próximos anos isso tenha um engajamento muito maior. Próximo. E nós temos também uma lei federal, né? Uma lei que vai alterar aí a LDB, também de 2021, que é a Lei 14.164, de 10 de junho, né? Então, aqui vai estar falando dos conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra criança, adolescente e mulheres. Serão incluídos como temas transversais nos currículos de se trata este caput, deste artigo, observadas diretrizes da legislação correspondente e produção e distribuição de material didático adequado para cada nível de ensino. Então, nós temos respaldo legal de lei federal e de lei estadual, né? Então, a lei federal ela veio antes, ela deu a normativa, ela alterou a LDB e a lei estadual ela vai dar alguns parâmetros aí de como ser trabalhado. Próximo. No mesmo documento que foi enviado para vocês, fala, né, que a partir dessas legislações, entende-se que as práticas educativas seja trabalhado o enfrentamento de todas as formas de discriminação, incluindo a de violência de gênero. Então, quando a gente está falando da Semana da Mulher, de violência doméstica contra a mulher, nós não podemos nos esquecer das nossas alunas trans, tá? Daquelas que não binárias. Então, a gente tem que entender que nós estamos numa sociedade multiétnica, né? Extremamente diferente, diversificada de diversas formas, e elas têm que ser respeitadas também. Então, a gente tem que começar a pensar e levar essas discussões para a escola. Será que eu tenho algum aluno que já está nesse processo de transição? Ou já tem o nome social, né? Já passou por toda aquela questão do psicólogo, tem o nome social legal, e ela é uma mulher trans? Eu estou respeitando isso? Os meus professores estão respeitando isso? Chamam pelo nome social? Há esse tratamento, né? Então, tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Então, desconstruindo preconceitos existentes sobre o tema voltados à promoção e respeito às diferenças. E no próximo trecho, ele está falando do currículo em ação, né? Do currículo paulista, da BNCC, de que está tudo respaldado por lei. Então, não tem que ter medo de trabalhar com isso, porque isso já está previsto, né? Esse respeito e a valorização da diversidade desses currículos. Próximo. Uma ação importantíssima na sala de aula, quando se falar da Lei Maria da Penha, é coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificando as formas de violência. Porque muitas vezes as nossas alunas sofrem algum tipo de violência e até nossas professoras, mas por vergonha, né, acabam não falando. Então, tipificar o que é violência, né? É uma violência psicológica, é uma violência financeira, é uma violência verbal, e é a violência física também.
Então, tipificar isso é muito importante, para que a pessoa que esteja em um relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo, ela consiga compreender onde ela está e ela consiga sair desse ciclo, pedir ajuda, né? Nas escolas que tem o POC, está se aproximando do POC. Agora vai existir, vocês devem estar percebendo esse movimento nas escolas, a Comissão Gremista dos Direitos Humanos, que vai estar falando também sobre violência doméstica. Então, isso tem que ser amplamente divulgado e conversado, tipificando as formas de violência, para que a pessoa consiga perceber se ela está sofrendo essa violência ou não, para que ela consiga ter uma mudança, pedir uma ajuda e sair desse ciclo. Próximo. Lembrando também que isso está previsto, né, nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, é o Objetivo 5. Para quem não conhece, tem esse site, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ele tem vários objetivos que são parâmetros, né, para a educação, para a segurança pública, para o desenvolvimento, para a economia, do que se espera, né, numa sociedade sustentável. E o Objetivo 5 fala justamente da igualdade de gênero, né? Então, acabar com todas as formas de discriminação contra as mulheres e meninas em todas as partes, existência ou não de arcabouço legal em vigor para promover, reforçar e monitorar a igualdade e a não discriminação com base no sexo. E aqui trazendo para a realidade da escola, muitas vezes a gente acaba fazendo sem perceber. Vou dar um exemplo mais clássico, né? Interclasses. Vou fazer um interclasse lá de futebol, de basquete. Eu fiz um feminino? Eu ofereci? Né? As meninas não quererem é uma coisa, não ter a oportunidade de se inscrever é outra. Então, tudo isso daqui levar para a realidade escolar, a realidade da escola de vocês, tá? Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo tráfico e exploração sexual e outros tipos. Eliminar todas as práticas nocivas, como casamentos prematuros, forçados e de crianças, e mutilações genitais femininas. Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e política de proteção social, bem como promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família. Então, tá conversando com essas meninas, né, que o trabalho doméstico é um trabalho, e é um trabalho extremamente cansativo, não visibilizado, né, não é computado para nenhum tipo de benefício, mas ele existe. E será que as nossas meninas estão sendo sobrecarregadas com isso? Estar conversando também com os nossos meninos. Eles fazem a parte dele na casa, né? Todo mundo come, todo mundo se veste, ele ajuda. Então isso, para não ficar de novo com aquele estereótipo de que fogão, o lugar de mulher é no fogão, o lugar de mulher é na casa, limpando casa, isso tem que ser trabalhado, inclusive, obviamente, com os nossos meninos, nossos adolescentes aí. Próximo. Então, agora, propriamente, a Lei Maria da Penha, né? A Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Próximo. Ela cria mecanismo para coibir violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, né? Então, da conservação sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Então, falar que essa lei ela vai tipificar o que é violência, os tipos de violência, que existe punição, que existem juizados específicos. Nós temos aqui no estado de São Paulo várias delegacias específicas da mulher e isso tem que ser amplamente divulgado. Próximo. Aí destaquei aqui o artigo 2º, toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.
Então, novamente, estar frisando isso, trabalhando a lei, trazendo a lei, o corpo da lei para ser trabalhado. Tem algumas partes mais específicas, jurídicas, mas que os alunos tenham contato, pelo menos para que saiba que existe punição, que existe multa, que existe cadeia. Eles têm que estar cientes disso. Próximo. Artigo 3º. Serão asseguradas às mulheres as condições para exercício efetivo dos direitos à vida, segurança, saúde, alimentação, educação, cultura, moradia, acesso à justiça, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito à convivência familiar e comunitária. E cabe à família e à sociedade e ao poder público criar condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos anunciados. Então, se cabe à sociedade e ao poder público, nós, como funcionários públicos, né, precisamos frisar isso para os nossos estudantes, que isso é possível, que isso existe e que há punições quando isso não é cumprido. Próximo. No documento que encaminhei para vocês também, há um link que vai abrir esses dados, né, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. E ele tem dados falando sobre algumas mudanças que já ocorreram após a promulgação da Lei da Maria da Penha, que é um relativo diminuição de violência contra as mulheres, porém ainda estamos muito longe do ideal. Próximo. Também há esse boletim, Mulheres a Temas Emergentes, que é do Senado Federal, onde eles vão apontar que mais de 68% das pessoas entrevistadas sabem muito pouco sobre a Lei Maria da Penha. E nós temos um número considerável que não sabe, né? São 11% das pessoas nunca ouviram falar, não sabem o que é, não sabem o que é isso, o que é essa lei, o que ela fala. Então, esses boletins, eles estão no documento, pode ser baixado, pode ser impresso, trabalhado em sala de aula, né, da forma como achar que a realidade escolar de cada um vai ser possível ser feito. Próximo. E também há uma cartilha sobre a Lei Maria da Penha, totalmente digital também. Algumas escolas até receberam no físico, algumas não. Porém, né, uma coisa que eu vou estar falando na live, vai existir aí um programa específico do governo do estado agora com relação ao combate da violência contra as mulheres e as meninas, que essas cartilhas provavelmente estarão indo para as escolas também, aquelas que não receberam, tá? Então, em fevereiro de 2020, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo apresentou esse documento orientador, que é essa cartilha, né? Junto com o SINC e com o Núcleo Especializado na Promoção de Defesa dos Direitos das Mulheres, que é o NUDEM, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Próximo. E é essa cartilha aí, tá? Inclusive, em 2020, teve um concurso para todas as alunas da rede estadual desenharem. Esse desenho da capa é de uma aluna, não vou lembrar agora da diretoria, é um desenho, então, de uma estudante que ganhou o concurso, que ficou na capa aí da cartilha, que vai falar sobre a Lei Maria da Penha, a importância dela. Próximo. E também há outras cartilhas que podem ser trabalhadas, né? Que foi enviado para as unidades escolares desse mesmo documento, que são esses boletins, né? Que é da diversidade sexual e gênero, onde são ações que algumas escolas já tomaram, já fizeram, né? Como trabalharam isso em sala de aula. E no próprio e-mail, pedir para vocês que toda ação que vocês fizerem com relação a isso, estarem registrando, né? Tirei fotos, se foi alguma apresentação, filmem, e estejam encaminhando para a gente via e-mail, para a gente ter essas evidências, estar mandando para São Paulo, e quem sabe alguma ação nossa não saia no próximo boletim, tá? Próximo. E também existe essas outras cartilhas, são 12, aqui tem 13, porque tem uma que está duplicada, é um drive que veio lá da SEDUC, que são cartilhas feitas pela Universidade Aberta do Nordeste. Cada cartilha tem um tema, né, específico, mas o tema geral é o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, tem vários tipos ali, são várias situações que cada uma das cartilhas apresenta, que dá para ser trabalhado também, porque é um linguajar para as crianças, é um linguajar para os adolescentes, que é para realmente eles estarem compreendendo como se dá
essa violência e esse abuso aí, tá bom? É isso, qualquer dúvida pode estar mandando um e-mail ou mandando mensagem, a gente está à disposição. E aguardem a nossa live, que na live a gente vai falar mais especificamente sobre isso. Obrigada, passo a palavra. Vou falar agora para vocês um pouquinho sobre a COCO, né, que é a competição da USP de 2022, e as inscrições, né, iniciaram no dia 22 de março e vão até o dia 13 de maio. Essa competição, né, para todos os alunos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro, das escolas públicas, e ela tem o objetivo de incentivar os estudantes que se interessem a ingressar nos cursos de graduação da USP, mas também estimular eles a uma melhoria do desempenho nas disciplinas que compõem o conteúdo programático dos vestibulares. Então, é uma competição bastante interessante, dá prêmios para os alunos também, tem premiações para as escolas também. Então, tem vários professores aqui na nossa diretoria que já participam, né, coordenadores que também incentivam bastante os alunos a realizarem essa competição. E aí eu gostaria de pedir a todos também que entrem lá, eu divulguei essa semana no WhatsApp dos PCs, né, tem o link para acessar, e aí vocês pesquisarem lá mais a fundo, divulgar para os estudantes, é importante divulgar tudo para os professores, né, o tempo é corrido, mas coloca lá nos grupos de WhatsApp da escola, tá? Para que as pessoas pesquisem e possam realizar essa competição, e também sempre as demandas que vêm, né, os concursos que vêm aqui na nossa diretoria, tá bom? Obrigada, passa a palavra. Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Sou o PCNP Kelsen, de Química, e agora trataremos um pouco sobre o Conselho de Classe Participativo, e eu e o PCNP Arione comentaremos sobre algumas orientações fundamentais para a sua realização lá na escola. Por gentileza, próximo. Então, agora, rapidamente falaremos sobre alguns objetivos, né? Iremos refletir a respeito do documento, a respeito do papel do conselho, na verdade, conselho de classe e série, na perspectiva desse documento, dentro desse documento orientador, que já foi disponibilizado lá no final do ano, e também para facilitar, nós já colocamos esse material no repositório da diretoria de ensino, bem como aí no grupo de PCs. Se você der uma observada ali, eu já acabei de colocar agora há pouco, né? Esse documento para sua apreciação ali no grupo de PCs. Temos como objetivo também acompanhar o desenvolvimento integral dos estudantes, considerando o ensino da aprendizagem cognitiva e socioemocional. Nesse sentido, nós lembramos, né, na verdade, vocês de que muitos professores são novos na rede, necessitamos de novos realinhamentos com aqueles professores mais experientes, que estão na rede há um bom tempo. Então, é muito importante esse acompanhamento, considerando a parte cognitiva, mas não deixando para trás essa parte socioemocional. Um outro ponto importante também, analisar de maneira coletiva os indicadores dos resultados cognitivos socioemocionais referentes lá ao primeiro bimestre do ano, no sentido de fomentar as tomadas de decisões nas equipes escolares, né? Nós sabemos que, além dos dados, né, o que está atrás ali dos números, além dos dados, é fundamental, é importante o olhar do professor. Ele que consegue ter essa percepção da integralidade do aluno. E é muito importante, pessoal, a participação ativa da equipe gestora, um olhar atento do PC nesse processo que está ocorrendo do conselho e também da direção. Lembrando, como nós comentamos sempre no caso das escolas da PEI, né, um olhar
em cima de uma caixa d'água. A gestão ela precisa ter uma visão do todo, do que está acontecendo em todos os espaços escolares e também ali dentro da sala de aula. E isso tudo é construído dentro do diálogo. Dentro da equipe gestora, com todas as equipes, todo o material humano que a escola dispõe e também com os próprios alunos. Próximo, por favor. Nesse sentido, pessoal, dentro desse documento orientador, ele fala qual que é o papel do conselho de classe. Nesse documento ele diz o seguinte, lá na página 4. O conselho de classe, ano, série, ele constitui-se como um órgão colegiado. Esse órgão colegiado, ele diz respeito às vozes da escola, ao professor, à equipe gestora, ao aluno, e isso vai nortear o processo coletivo no acompanhamento da avaliação do ensino e da aprendizagem, né? Organizado como espaços de debate permanente, favorecendo a integração e sequência dos objetos, de conhecimento de cada classe, ano, série, termo, com vistas a promover a formação integral do aluno. No sentido, gente, de que a gente precisa olhar para o aluno não apenas pelo que ele não aprendeu, né? Levando em consideração agora esse contexto de retorno dos alunos para a escola, é o primeiro conselho que nós estaremos realizando com os alunos ali de forma presencial, e esse olhar atento nós precisamos ter nesse momento, né? De não observar o que não foi aprendido, mas, pelo contrário, o que esse aluno ele construiu durante esse período, e também um olhar de aprendizagem, o que ele aprendeu nesse período. Próximo, por favor. Então, a equipe gestora, ela tem, como a gente está comentando, ela tem um papel muito importante para promover essa reflexão coletiva de todo o trabalho pedagógico realizado aqui na escola. Precisamos considerar como um espaço de revisão das práticas pedagógicas, analisarmos os diferentes fatores relacionados aos processos de ensino e de aprendizagem. É fundamental nós revermos os processos de ensino e de aprendizagem para que os estudantes desenvolvam as competências cognitivas e socioemocionais. É o momento de sentarmos, olharmos, analisarmos ali, opa, peraí, aqui deu certo, aqui deu errado, o que eu preciso resgatar, o que eu preciso construir novamente, levantar os pontos positivos e também analisar os pontos negativos é um fato muito importante neste momento. É uma reflexão de um todo, não apenas dos números em si. O fulano ficou com nota vermelha, 10 alunos ficaram com nota vermelha, mas, como nós estamos falando aqui, observar e olhar o aluno em sua integralidade. Precisamos que todos aqui, todos os participantes do conselho, eles tenham essa percepção de integralidade do aluno, não apenas de uma nota vermelha em si, olha, o fulano ficou com vermelho, qual disciplina? Próximo. Não, nós precisamos avaliar caso por caso, aluno por aluno. Próximo, por gentileza. Gelson. Pois não, Ariane. Posso fazer um adendo junto aí? Claro, com certeza. É importante frisar, pessoal, nesse processo, que o conselho, né, esse momento do conselho de classe, ele também é um momento de replanejamento das atitudes, né? De tudo que foi passado, de toda a metodologia que foi utilizada nesse primeiro momento. Então é importante essa integração, né? Esse momento de integração, como o Kelsey colocou aí com muita propriedade. Então, analisar o que o aluno aprendeu, né? Não focar somente naquilo que ele não aprendeu e avaliá-lo de acordo com aquilo que ele não aprendeu, né? Mas focar realmente nessa questão do que ele aprendeu, o que ele conseguiu aprender, o que ele trouxe de aprendizado também
desse período de pandemia, né? Então, é um momento delicado, é esse retorno todo que nós estamos fazendo. Passamos por um período aí de reavaliação aí bem intensiva, né? De recuperação, né? Bem intensiva nesse primeiro bimestre. Então, esse primeiro conselho de classe, né, que vai acontecer, é importante ter esses pontos muito bem esclarecidos, né? Não fazer uma avaliação, como que eu posso dizer, ríspida, né? Algo rígido, mas pensar nessas perspectivas que envolveram todo o processo de aprendizagem, né? Obrigado, Kelson. Imagina, Arione, obrigado por sua colaboração. E é nesse sentido, né, Arione? Esse é um momento, é um espaço de reflexão, é um espaço de tomada de decisões, e a gente tem que aproveitar esse momento de conselho para realmente colocar isso em prática. E para auxiliá-los, é importante, fundamental, a apropriação desse documento orientador, né? Lê-lo, analisar, esmiuçar aqui, ó, nós estamos apenas pincelando, né, Arione, algumas coisas, umas peculiaridades do que estão sendo tratadas nesse documento. Sim. Mas aqui você consegue aprofundar o seu estudo junto com a sua equipe, né? E esse documento ele tem o objetivo de apoiar você e os professores a construir um olhar mais amplo sobre as múltiplas dimensões do desenvolvimento integral, a serem consideradas pelo Conselho de Classe, ano e série. Tá? Esse documento, como eu disse, já está no repositório, também no grupo aí de PCs. Por gentileza, próximo. Gente, um outro ponto muito importante é a participação do estudante no conselho de classe. É um ponto fundamental. Cada escola tem as suas características, alguns chamam ali a participação do Grêmio, os representantes de classe, mas o papel do aluno, o olhar do aluno nesse processo, ele é muito importante. Próximo, por gentileza. Até pensando no protagonismo desse nosso estudante, né? O estudante ele precisa exercer a forma democrática do seu papel ali na escola onde ele estuda. E é no conselho também que ele começa a colocar a sua voz, ele começa a participar e vendo o que ele pensa, o que os colegas de classe eles refletiram. A voz dele, ele se sente integrante ali daquele processo e que a sua voz ela é importante. A participação do estudante ele contribui para o desenvolvimento integral que nós estamos comentando, né? E se configura também como um catalisador, representante das vozes dos estudantes. Próximo, por favor. Também é um momento de analisar o processo de ensino-aprendizagem, os pontos positivos, aqueles que precisam ser revistos, aprimorados e considerados nesse contexto atual. Contribui também para a tomada de decisões do conselho, trazendo a ótica dos estudantes. É muito importante, né? Nós temos, como nós colocamos ali anteriormente, cada um tem um papel. A equipe gestora tem a sua função e seu papel. O coordenador, o professor. E é muito importante também, nesse momento, trazer a ótica dos estudantes e dos alunos, dar voz a ele nesse momento tão delicado, tão importante, como o Arione colocou, é fundamental. Todas as vozes da escola, desse órgão colegiado, ela se faz importante. Próximo, por gentileza. E aí chegamos no momento de analisarmos e refletirmos o que é preciso garantir lá no Conselho de Classe Série, para que seja um espaço de reflexão e de tomada de decisões. Próximo. Então, gente, é necessário o compartilhamento de informações sobre determinada turma e de cada estudante. Como eu disse anteriormente, não é a mensuração apenas de notas vermelhas e azuis. Vamos comentar apenas dos alunos que tiraram o vermelho, não, mas como também potencializar aqueles alunos que já estão se dando bem, entre aspas, mas como que a gente pode potencializar e auxiliar esse aluno para que ele possa ampliar o seu processo de ensino-aprendizagem?
a compreensão das especificidades e particularidades de cada turma, de cada estudante, também a integração e a articulação entre a equipe gestora e dos seus professores. Próximo. Oi, Arione, por gentileza. É legal esse aspecto quando a gente traz essa perspectiva, né, da particularidade, né, da turma, de cada estudante. A visão, às vezes, que o professor tem da sala é uma visão um pouco mais específica, porque ele está trabalhando o conteúdo, ele está trabalhando algumas perspectivas, né, está trabalhando as habilidades com os estudantes, e nem sempre é a mesma visão que os estudantes têm daquele momento que ele está. Então, a integração, né, esse momento aí de integração, a gente está falando, inclusive, vai ter momentos que a gente vai falar de gestão integrada também, né? Então, esse momento de integração com os estudantes e ouvir realmente o que o estudante tem para dizer nesse momento é muito importante, porque é aquele outro lado do prisma que às vezes não é visto. Sim, então, exatamente. É muito importante, né, Kelsen, essa integração com os estudantes, né? Realmente dar voz a eles, ouvir o que eles têm para passar ali, né? De experiência, né? Como foi esse momento para ele, o que ele experimentou neste momento com as aulas, nesse retorno, não é mesmo? E dar voz ao aluno é um processo que vai sendo construído com o tempo, né, Arione? Sim, sim. Às vezes pode ser meio desengonçado, meio sem jeito ali, se nós já não... Alô? Oi? Voltou. Ops. Voltou, caiu, desculpa, gente. Então, assim, é um processo que pode ser construído dentro do espaço escolar, né? Mas é fundamental, como a Ariane colocou, dar voz a esse aluno, mesmo que seja meio truncado no início, mas é um processo de aprendizagem. É o protagonismo, né? Exatamente, Ariane. É o protagonismo juvenil, né? E aqui, para concluir essa parte, a análise... Precisamos analisar as avaliações dos estudantes com prevalência dos aspectos qualitativos. Legal, sim. Oi, gente, desculpa, a internet aqui está ruim, viu? E também dos quantitativos, como nós colocamos aqui, tá bom? Necessária uma análise holística e multidimensional dos estudantes e de suas necessidades de aprendizagem. Por gentileza, próximo. Gente, também aqui uma coisa que nós estávamos conversando, e é importante lá desde os anos iniciais, porque eles estão começando esse desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Também é importante ali já no ensino, nos anos finais, no projeto de vida, das eletivas, tecnologia, também esses aspectos das competências socioemocionais. É importante a participação do aluno e nós observarmos agora, nesse momento, a análise dos resultados da autoavaliação formativa preenchida pelos estudantes lá na sede. E também é o momento de pactuar aqui algumas estratégias da equipe escolar em relação às intervenções necessárias no processo de ensino-aprendizagem, dando voz ao que o nosso aluno colocou neste momento aqui. Então, resgatar essas informações na sede, ela é fundamental. Próximo, por favor. E aqui, então, agora o Arione vai comentar um pouquinho das ações que devem ser desencadeadas antes do conselho, durante e depois também. Arione. Obrigado, Kelsen. E qualquer intervenção pode ir falando aí também, tá? Perfeito, obrigado. Vamos lá, pessoal. Nesse momento, a gente vai, com toda a orientação que a gente já teve já semana passada, com as lives e tudo mais, separar alguns itens importantes que é essencial para o conselho. Às vezes passa batido, às vezes são coisas que podem parecer repetitivas, mas é bom relembrar para que o conselho realmente ocorra de maneira democrática, que ocorra realmente de uma maneira que integre
né, a escola como um todo, e tudo isso vem de um preparativo, né? Então, nós temos o antes do conselho de classe, durante do conselho, né, durante o conselho de classe, e após o conselho de classe, né? Às vezes, até mesmo essa questão do após é deixado um pouco, né, de lado. Então, nós temos esse modelo, né, esse molde que não pode passar os itens aí para realmente abordar as questões necessárias. Então, começando aí com a preparação do conselho de classe, né, o antes, né, o que é importante, né, a gestão, a coordenação, os professores estarem aí atentos, né? Primeiro, óbvio, né, a questão do material, né, o que eu vou utilizar para realizar o meu conselho de classe, né? Eu estou ali, estou preparando o conselho. Ata, computador, diário de classe dos professores, o diário, o registro online ali do diário dos professores, outros materiais que de repente sejam convenientes para o momento. Algo que é importante é a análise do status das ações do plano de melhoria lá do MMR, do Gestão Integrada, ou seja, o que a gente planejou, o que foi colocado ali, né? Daqui para frente a gente vai começar a trabalhar essa questão do MMR. Então, o que é importante eu ter em mente para focar os trabalhos do conselho? Uma análise prévia também, né? Isso geralmente as escolas fazem, mas é bom relembrar, né? Das turmas, né? Quais são as dificuldades que aquelas turmas apresentam? A gente sabe que não é uma uniformidade, né? A gente tem uma diversidade. Então, uma turma de repente apresenta uma dificuldade maior que a outra, aquela outra de repente apresenta potencialidades, né? Que acabam auxiliando no dia a dia em sala de aula. Então, assim, qual que é essa relação, né, que nós temos entre uma turma e outra? Também lembrar a questão do desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos estudantes dentro da sala de aula, justamente focado nessa questão do retorno. Nós sabemos que as salas de aula, nós estamos analisando e vendo, né, não estão voltando da mesma forma como estava em 2019. Então, essa questão do socioemocional, nós vemos que algumas escolas estão enfrentando problemas, né? Alunos, às vezes, com crise de ansiedade, alunos que manifestam ali, às vezes, uma crise no meio da sala, do nada ali, e precisa ser atendido. Então, esses aspectos são pontuais e são importantes, né, ser colocado como problemáticas e como possibilidades de discussão no conselho, e por isso a importância também de ouvir o aluno, né? De repente, é um ponto de vista que é importante ser ouvido dentro da perspectiva da sala de aula. Organizar todo esse material, né, utilizado, né, que vai ser utilizado, também aí tá coletando os dados, por exemplo, de baixa frequência, por que aquele estudante não está vindo, o que aconteceu com aquele estudante que ele deixou de frequentar a escola, né? Isso é importante já ter como prévia, né, como preparação, como primeiro momento antes de chegar no dia do conselho, para não chegar lá e ficar aquelas discussões que acabam enrolando todo o conselho. Então, é importante que a gestão se organize, né, primeiro antes de chegar ali. A questão das habilidades trabalhadas. Quais habilidades os professores trabalharam? Então, isso, eu enquanto professor, o que eu, enquanto professor, trabalhei com os meus alunos? Então, não é só a gestão se organizar para o conselho, o professor precisa também se organizar. Então, assim, o que eu trabalhei, o que eu deixei de trabalhar, por que eu deixei de trabalhar essa habilidade, de repente trabalhei uma outra que estava com uma defasagem maior, então justificar essa perspectiva no dia do conselho, porque isso são defasagens, né, a serem vistas. Quais habilidades, né, esses alunos, esses estudantes tiveram aí um menor desempenho durante a aula, então aquelas habilidades que são mais problemáticas, que precisa ser revisto, precisa ser colocado na semana de estudos intensivos e tudo mais. Quais habilidades requerem maior atenção, né? Então, assim, não é só aquela que tem defasagem, mas de repente tem aquela uma ali que o professor observa que fala, poxa, mas espera, essa habilidade aqui é essencial ser trabalhada novamente. Porque essa habilidade foi aquela que os alunos, no geral, tiveram um menor rendimento. Eles não aprenderam, eles não conseguiram compreender. Então, isso parte da reflexão do professor antes de chegar no conselho de classe. Entendem essa complexidade do porquê que tem que
ter essa preocupação de não só olhar o quantitativo, né, da história, você tem que observar esse contexto dos estudantes para poder realmente fazer um conselho bem consciente da realidade que nós estamos enfrentando hoje. Aí, partindo da gestão, a questão da organização da sala de aula, organizar bem aí o ambiente ao qual vai se dar a reunião e deixar todos esses materiais aí bem organizados, bem claros, né, com todos os aspectos bem preparados para chegar na reunião e realmente já ter tudo isso muito bem esclarecido, tá? Algo que já foi falado pelo Kelsen, e é importante a gente estar aqui trabalhando. O que são essas competências socioemocionais, né? Se fala tanto disso, tanto a gente coloca, mas o que são, na realidade, o que nós temos que observar dentro das competências socioemocionais? Primeiramente, uma definição bem rápida. As competências socioemocionais são capacidades individuais que se manifestam nos modos de pensar, sentir e nos comportamentos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo ou com o outro, estabelecendo objetivos, tomar decisões, enfrentar situações adversas ou novas. Então, isso engloba todo o aspecto aí, de uma maneira bem resumida, a questão das competências socioemocionais. É só do aluno? É algo que a gente precisa colocar em mente. Não. Nós estamos dentro de um universo ali na escola. Então, não é só o estudante. O professor também tem que ser visto, a coordenação também tem que ser visto, a gestão como um todo, os funcionários que lá trabalham. Então, a escola é essa dimensão da gestão integrada. É o todo da coisa, tá? E aí nós temos um quadrinho, né, que traz um pouco esclarecido os pontos que a gente deve aí ter mais atenção. Então nós temos a amabilidade, que é o quê? A empatia, o respeito e a confiança, né, que é um ponto das competências socioemocionais. O engajamento com os outros, ou seja, iniciativa social, assertividade, o entusiasmo. De repente você vê essa perda de entusiasmo, esse desânimo. Não vou fazer o trabalho em grupo, ou não vou me envolver demais. Esse distanciamento, por que está acontecendo esse distanciamento? O que há que prejudica, né, essa integração, né, esse entusiasmo que acaba se perdendo? Resiliência emocional, que é a tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração. Eu acho que isso é um ponto muito importante, inclusive para os nossos estudantes, né? Os nossos estudantes, eles desabituaram a, por exemplo, ouvir o não. Eles desabituaram, por exemplo, a ter frustrações. E isso, às vezes, ocasiona crise nele, né? E aqueles momentos que a gente fica perdido. Mas o que traz isso? Por que o aluno não tem mais essa tolerância à frustração? O que ocorre dentro da construção cultural dele que ele não tem mais essa tolerância? E não só o estudante. Às vezes, até mesmo nós temos dificuldade com a questão da frustração, com a negativa, né? Às vezes eu ouvi uma opinião negativa, seu trabalho não foi tão legal assim, eu acho que você precisa melhorar tais pontos. Tem pessoas que aceitam numa boa, tem pessoas que acabam repelindo isso, né? E não é, às vezes é uma crítica construtiva, e isso tem que ser trabalhado. A autogestão, foco, responsabilidade, organização, determinação e persistência, e abertura ao novo, né, que é a curiosidade para aprender, a imaginação, criatividade e o interesse ao artístico, né, principalmente voltado aí às nossas eletivas, a toda essa dimensão da escola, tá? Durante, passado então todo esse primeiro momento, vamos ao durante. Deixar claro quais são os objetivos do conselho, tá? Até porque é um espaço de formação. Os professores, os estudantes que lá estiverem no dia do conselho, deixar muito claro essa perspectiva. Qual que é o objetivo do conselho de classe série? É punir o aluno? Não é. É um momento de reavaliação. É um momento de parar e reavaliar todo o processo, ver como que está todo esse processo.
Convidar representantes de turma, né, os estudantes a explorar essas ideias, mostrar qual que é o papel dele realmente dentro do conselho de sala, dentro desse ambiente, analisar os mapas de nota, frequência, resultado da autoavaliação, a parte socioemocional, ver como que está o andamento da sala de aula, considerações gerais sobre as turmas, né? Aquele perfil de turma está como? Aquela outra turma está como? Por que tem essa diferenciação? Como que está sendo o trabalho do profissional ali dentro daquela sala de aula? Entendeu? Trabalhar todas essas dimensões e percepções. A discussão das necessidades específicas, de casos individuais, dentro da sala de aula, que de repente a gente já percebe algumas dificuldades específicas que precisam ser trabalhadas individualmente, né? Possíveis encaminhamentos que precisam de algumas ações aí de recuperação e reforço, até mesmo para outros rumos, que a gente sabe que às vezes pode acontecer. Então, todas essas necessidades precisam ser discutidas dentro do conselho. Autoavaliação formativa, né? Que contribui com as informações importantes para serem consideradas no conselho, por meio dos resultados, que é importante. Por exemplo, a baixa frequência, né? É um meio da gente poder avaliar o que está acontecendo, que aqueles alunos estão sumindo, né? Estão parando, né? Estão evadindo da escola. O que houve para haver essa baixa frequência? Dificuldade na aprendizagem. Por que os alunos têm dificuldade na aprendizagem? É uma questão socioemocional, é uma questão de gestão, é uma questão de maturidade dentro do currículo? O que está acontecendo que está tendo essa dificuldade, né? Então é importante a gente abordar todos esses aspectos durante o conselho. Então é um diálogo. O conselho nada mais é do que um diálogo. Não é só chegar lá, apresentar a nota do aluno, esse passou, esse repetiu, esse passou. Não é esse o momento. É um momento de reavaliação, de perceber os pontos positivos, negativos e os porquês desses pontos. E após? Nós temos um momento depois do conselho. Se finda simplesmente no conselho e acabou. Devolutiva da posição do conselho para os professores e os estudantes, detalhando as ações. Chegar na sala de aula depois, entendeu? E falar, nós tivemos a reunião do conselho, nós observamos esses pontos e nós vamos estar, então, a partir desse momento, trabalhando dessa forma. É legal essa comunicação e esse esclarecimento para com os alunos, eles se sentem integrantes do processo, tá? Devolutiva para as famílias, às vezes, nas reuniões de pais, a gente esquece de dar uma devolutiva geral para as famílias, é importantíssimo esse momento da família, tá? Essa integração com a família e a comunidade escolar como um todo, né? Atendimento individual aos estudantes e pais para acompanhamento das ações, em alguns casos específicos que às vezes se veja necessário dentro da escola, a consolidação do plano de melhoria da escola, revisão do plano de trabalho do professor em encaminhamento, ou seja, é reavaliar tudo que se foi feito até agora. Tá? De repente, eu, enquanto professor, estou ali e vejo que o meu método não foi tão assertivo. Então, eu preciso fazer o quê? Reavaliar o meu método. Eu, enquanto gestor, estou tomando uma posição que, de repente, nesse momento, eu olho e falo, poxa, não foi tão assertivo. Vou reavaliar o meu método e mudar a minha caminhada daqui para frente. Então, esse é o papel do conselho de classe. Kelsen, quer fazer alguma posição? Você ficou quieto aí, rapaz? Não, Arione, eu concordo com você. É exatamente isso. É fundamental, como nós colocamos, né, anteriormente, Arione, a participação ali do aluno nesse processo e também não esquecer dessa devolutiva, tanto para o aluno, quanto para os professores, quanto para a família também. É fundamental, como nós colocamos, que é um espaço exatamente de reflexão, tomar decisões, observar as nossas fragilidades e quais os próximos passos a serem tomados para realmente sermos assertivos nas nossas ações. Porque senão a gente vai ficar ali patinando, tira nota vermelha aqui, tira nota azul ali, e fica nisso, não ter uma reflexão mais profunda, e continua a mesma coisa.
né? Então, é exatamente isso. É um espaço, é um momento de parar, é um espaço de reflexão, tomada de decisão e alinhamento com a equipe gestora, alinhamento com a equipe docente e também, fundamental, a participação da família nesse processo. Arione. Perfeito, então eu passo aí a palavra agora. Olá, bom dia. Aqui quem fala é Esther. Estou trazendo hoje para vocês algumas informações que já talvez tenham recebido já na escola sobre o Boletim Coped número 11. E nele nós, então, estamos evidenciando aqui um erro no caderno de arte, né? Então, a diagramação do material teve problemas e os créditos do caderno estiveram, então, em desacordo com o real. Então, na próxima tela, a gente vai ver o que vocês vão estar recebendo, né? Onde se coloca aí os créditos para as pessoas corretas. Próximo slide, por favor. E a informação 3 é a distribuição do material do professor, Aprender Sempre e Currículo em Ação. Houve alguns equívocos na entrega, né? Então, a gente está solicitando que vocês aí levantem esses materiais e tragam aqui para a nossa diretoria. Então, a gente ficou sabendo que tem material dos anos iniciais do ensino médio e vice-versa. Então, nós estamos solicitando para vocês que, quando vierem para cá, né, nós estamos tendo várias reuniões, que tragam esses materiais, porque assim a gente pode estar atendendo vocês aí nos remanejamentos. No próximo slide, então, é um alerta, né, ou trazer a temática da semana B, né, do dia 11 do 4 a 15 é feriado, né, então a 14 do 4, onde nós traremos algumas orientações didáticas. Pode passar a próxima tela. Então, a próxima TPC do dia 11 até o dia 14 do 4, a gente vai trazer um pouquinho a temática da recuperação com princípios de uma boa situação de aprendizagem voltados às crianças, os adolescentes aí que estão na mão dos sextos anos, né, que os professores estão com muita dificuldade de atendimento. Então, a gente vai começar a tentar trazer alguma luz aí para essa questão da aquisição do sistema de escrita. Então, dia 11, estarei com vocês aí no ATPC. Passo a palavra. Obrigada, pessoal. Agora nós vamos abrir para as dúvidas. Alguém quer fazer alguma pergunta? É só levantar a mão, por favor. Ninguém com dúvida hoje? Lembrando que essa formação ficará gravada, né? Vai ficar no estacionamento do repositório, desculpa. E aí, se vocês quiserem retomar, tá? Acho que não tem ninguém aqui que está presente. Rita? Bom dia, estou aqui. Você quer fazer o encerramento, então? Tudo bem, nenhuma dúvida, pessoal? Bom dia a todos. Tivemos aí um momento de formação, né, nas sextas-feiras, aí a gente está fazendo estamos no fechamento do primeiro bimestre. Acho que é um momento bem importante aí para a gente estar, como todos já disseram, analisando os nossos dados na escola. A gente vem aí trabalhando para que esse retorno, né, que não está fácil, principalmente no sentido da convivência, isso é uma coisa que a gente precisa também colocar no conselho, né, ações que nos auxiliem nessa forma. Agradeço a participação de todos, um ótimo final de semana para vocês. Meu gabinete aqui, enquanto estiver aqui substituindo a professora Josi, está aberto para atendê-los no que precisarem. Um abraço a todos e bom final de semana. Passa a palavra, Marisa. Obrigado, Rita. Agora nós vamos ouvir o nosso supervisor, Claudemir. Bom dia, pessoal. Eu estou aqui pelo celular, porque, na verdade, eu estou em 2 reuniões simultâneas.
E assim a gente vai dando conta do recado. Mas como eu estava em débito com vocês, né, era mais do que necessário que a gente pudesse conversar um pouco. Eu acredito que os assuntos de hoje foram todos explorados com muita propriedade pelos nossos PCNPs, eles elaboraram, eles estudaram todo o material, eles têm já uma vivência desse material. Então, a gente espera que seja de muito proveito para vocês, que vocês, de fato, possam, é claro, dar a personalidade de vocês, o toque de vocês, para todo esse material que nós aí disponibilizamos. Nós falamos também na palavra holística, quando a gente trata o ser humano como um todo, quando a gente olha as questões socioemocionais, que foram muito bem colocadas, lembrar que não só esse momento de conselho, mas todos os momentos da escola, da nossa vida, elas têm que ser um exercício de escuta. Eu preciso ouvir o outro. Se eu quero que o outro confie em mim, no meu trabalho, se eu quero a adesão do outro, eu preciso acolher. E a melhor forma de acolher é ouvir. A escuta ativa, a escuta desinteressada que tem que, de fato, ocorrer para que eu possa integrar o outro. E, a partir daí, a gente constrói coisas muito boas juntos. Então, isso é muito importante. Meu grande abraço. Nem sempre eu posso estar presente por conta de N questões, mas nós estamos aqui no núcleo, na escuta. Vocês têm total liberdade para nos contatar, para que a gente possa juntos construir possibilidades. Então, a gente aguarda que vocês possam estar à vontade para sempre conosco poder dirimir toda e qualquer dúvida, estabelecer parcerias e assim a gente caminhar junto. Um bom final de semana, continuem se cuidando, já estamos sem máscaras, mas o vírus ainda está por aí passeando, né? Então, sempre é bom todos os cuidados necessários. A Karina olhou para mim porque ela está de máscara, tá? Desculpa, Karina. Tá? Mas eu, como super exemplo, estou aqui sem, né? Então, um grande beijo, fiquem com Deus, um bom final de semana e que a gente possa retornar aí na segunda-feira com todo o gás. Grande abraço e passo a palavra. Obrigado, Claudemir, obrigado, Rita, obrigado aos PCs, aos meus colegas PCNPs, e que tenhamos um bom final de semana e uma nova semana abençoada a todos. Muito obrigado, um bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana a todos. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Bom final de semana a todos. Boa sexta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana.